Estaremos lendo do versículo 13 até o versículo 29. A palavra do Senhor nos fala assim: Então responderam os filhos de Jacó, Siquém e Amor, seu pai, enganosamente, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. E disseram-lhes: Não podemos fazer isso, que dessemos a nossa irmã a um varão não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Nisso, porém, consentiremos a vós, se fordes como nós, que circuncide todo macho entre vós. Então dar-vos-emos as nossas filhas, e tomaremos nós as vossas filhas, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e ir-nos-emos. E as suas palavras foram boas aos olhos de Amor e aos olhos de Siquém, filho de Amor. E não tardou o jovem em fazer isto, porque a filha de Jacó lhe agradava. E ele era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos varões da sua cidade, dizendo: Estes varões são pacíficos conosco. Portanto, habitarão nesta terra, negociarão nela, e eis que a terra é larga de espaço diante da sua face. Tomaremos nós as suas filhas por mulheres, e lhes daremos as nossas filhas. Mas somente consentirão aqueles varões habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos? Consintamos somente com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo macho, e todos que saíam pela porta da sua cidade. E aconteceu que, ao terceiro dia, quando estavam com as mais violenta dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, e entraram afoitamente na cidade, e mataram todo macho. Mataram também ao fio da espada Amor, e a seu filho Siquém, e tomaram Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos, e saquearam a cidade, porquanto haviam contaminado a sua irmã. As suas ovelhas, as suas vacas, os seus jumentos, e o que na cidade e o que no campo havia, tomaram. E toda a sua fazenda, e todos os seus meninos, e as suas mulheres levaram presos e despojaram-nos de tudo que havia em casa. Queridos, baseado nesses versículos lidos, nós iremos falar sobre o dolo dos filhos de Jacó. Na linguagem jurídica, dolo é agir de má fé. É um ânimo consciente de agir de maneira ilícita. É a intenção de prejudicar, de violar o direito alheio. Esses versículos lidos evidenciam essa postura presente nos filhos de Jacó, a do dolo, que nós podemos entender aqui como protagonistas principais, Simeão e Levi. Os 2 filhos de Jacó estavam dominados pela ira, estavam dominados pelo ódio. Ademais, eles eram muito zangados, descontrolados, inescrupulosos. Para agir sem qualquer chance de perder, induziram os habitantes de Siquém, como também a Amor e a seu pai, a se aliarem com eles, sob o pretexto de práticas religiosas, ou seja, que todos deveriam circuncidar-se, o que prontamente Siquém, Amor e os habitantes daquela cidade
assim o fizeram. É bom lembrar que para Israel a circuncisão tinha um determinado valor e sentido, mas para outras nações esse ato não carregava o mesmo peso religioso como para os judeus, mas simplesmente um rito para a iniciação do matrimônio ou outras atividades. O texto esclarece aqui que tudo isso foi firmado na porta ou na entrada da cidade, que era usado para resolver diversos assuntos ou negócios. Então perceba que nós estamos falando sobre o dolo dos filhos de Jacó. A proposta de circuncidar não era para que todos tivessem a comunhão, a união, ser um só povo, como bem pensou Amor e Siquém e também os habitantes daquela cidade. Tratava-se sim de uma artimanha, de um embuste, de um engodo de Simeão e Levi para poderem tomar posse daquele lugar e também destruir os seus habitantes. Eles usam tudo isso como argumento para aliciar os outros, mas de modo totalmente doloso. Então nós podemos analisar aqui que essa postura dos filhos de Jacó, na verdade, era ilegal e fugia do princípio ético e moral. Uma pessoa que se submetia ao rito da circuncisão ficava fraca por aproximadamente 3 dias. Isso sabia muito bem Simeão e Levi, razão pela qual eles fizeram tal sugestão aos moradores de Siquém. Os 2 filhos de Jacó, tomando ciência desse caso, de que a circuncisão fragilizava os homens, estavam montando de modo traiçoeiro esse projeto. Quando todos se submeteram ao rito da circuncisão, eles, de modo covarde, traiçoeiro, entraram na cidade, mataram todos os homens, destruíram tudo. Essa ação foi encabeçada por Simeão e Levi. Mas é bom lembrar que os demais irmãos, filhos de Jacó, também se envolveram nesse episódio. Enquanto uns matavam, outros se apropriavam dos bens ali presentes. Então, queridos, é muito importante analisar para isso. Simeão e Levi, ou os filhos de Jacó, se aproveitam da fragilidade, da fraqueza na qual esses homens estavam e matam a todos, tomam os seus bens e assim por diante. Simeão e Levi se apropriaram das famílias, das propriedades, inclusive ele toma a Diná, que já estava na casa de Siquém. Queridos, essa página da história da vida de Jacó, envolvendo a sua família, ela é muito triste, porque ela vai macular a vida desse homem de Deus. E nós sabemos que esse episódio acontece porque Jacó não colocou a sua família no trilho. Jacó não procurou viver segundo o que prometera a Deus, que ele deveria ter ido a Betel, cumprido o seu voto e sempre estar dependente de Deus. Essa contrariedade feita por Jacó trouxe esses malefícios para a sua vida. Fica alerta para nós. Quem vote tem que cumprir o seu voto, pois a Bíblia diz que é melhor não votar se você não pode cumprir. Que Deus nos abençoe para sempre. Amém.